questão do câncer no Brasil. Uma audiência pública destinada a acompanhar as ações de combate ao câncer em todo o país foi realizada. Na verdade, está sendo realizada ainda. Nesse exato momento, na Câmara dos Deputados, a gente faz agora essa conexão com Brasília, com a Câmara dos Deputados, para acompanhar as discussões que estão sendo colocadas, inclusive uma fala da vice-presidente da comissão, Carmen Zanotto, que fez uma explanação a respeito da situação do câncer, do atendimento público às pessoas que procuram a rede do SUS para o tratamento de câncer. Vamos acompanhar essas discussões fazendo essa conexão com a Câmara Federal em Brasília. Uma proposta, ele apresenta na tentativa de fazer com que se tenha um olhar diferenciado para algumas causas. Eu tenho a oportunidade de, junto com a deputada Flávia, eu apresentei logo em final de 2011, a deputada Flávia logo no iníciozinho de 2012, nós somos as autoras da conhecida lei dos 60 dias. E por que nós tivemos que fazer uma proposta de lei? Porque o próprio Tribunal de Contas da União, eu me deparei quando aqui cheguei com um relatório mostrando os vazios assistenciais do país. Eu tinha sido secretária municipal e secretária de Estado, e na minha bandeira, como secretária municipal, conseguimos implantar o serviço de câncer na nossa cidade de Lages, porque os pacientes iam até Florianópolis. Então, todo o desconforto de um tratamento numa rodovia cheia de curvas e longe de casa sempre foi mais complexo. Então, este Setembro Azul, para mim, tem o significado do Outubro Rosa, mas do lembrar que todos os dias é muito importante que a gente fale da prevenção. Por isso que, mais uma vez, parabenizar essa nossa reunião de audiência pública da comissão, porque nós estamos longe ainda de cumprir com o que está na legislação. Muito longe. E aí eu vou fazer uma provocaçãozinha para depois já com o nosso chefe do setor de urologia do INCA. Para mim, o INCA, que acompanho há décadas a questão da política do câncer, deveria ser, e acho que está perdendo ao longo dos anos, a essência do grande instituto de definição das políticas públicas, mas de definição a partir de um amplo debate colegiado, que nós estamos num grande entrave, né? Assim como a gente viu o rastreamento por câncer de próstata, do PSA e do toque, nós também temos um problema na mamografia, com relação à lei que garante o acesso à mamografia a todas as mulheres a partir dos 40 anos. A Denise conhece bem isso, a nossa Marlene do lado a lado, e nós ficamos aqui fazendo PDCs que passam na Câmara para assustar as portarias, que vão para o Senado, que nós buscamos acompanhar o número de mulheres que estão sendo examinadas, porque ninguém nega o fato de que quando se precisa, o médico prescreve e faz, tendo 12 anos, 16, 18, 24, 40 anos. Isso não é rastreamento, é na necessidade. E no câncer de próstata, o que a gente vê, e a porta de entrada é a atenção básica, a gente vê que os nossos homens estão chegando tardiamente. E aí nós temos que discutir se a porta de entrada é a atenção básica, se a atenção básica está aberta para eles irem ao médico. Porque normalmente eles chegam em casa às 20 horas. Saíram cedo, a unidade básica já está fechada. Então o acesso a eles é muito mais complexo do que o acesso às mulheres que já têm como missão de vida cuidar, né? Porque as mulheres que levam os filhos para o médico, os pais para o médico, os avós e muitas vezes o marido. Então que nesse Setembro Azul a gente também tem esse olhar. Se é na atenção básica, que horas ele vai conseguir ter o acesso para ter uma consulta? Sem discutirmos e levarmos em consideração a gravidade que estamos vivendo, que é a falta de especialistas, em função da remuneração. Nós não temos praticamente urologista no Sistema Único de Saúde. Como é que você vai garantir consulta com o especialista? Como é que você diz para os homens que é para procurar uma unidade de saúde ou um serviço de especialidade de saúde, se ele vai para uma fila do CISREG, porque passou pelo médico da atenção básica, prescreveu ao especialista e fica lá esperando e não consegue. Então, aqui a pandemia nos deixou, gente, alguns legados positivos, que foi a teleconsulta, que a gente precisa fortalecer para garantir nos pequenos municípios médios e grandes as consultas especializadas, até para ter retirada de dúvidas com relação, não, esse paciente aqui precisa realmente do urologista.
Esse aqui não precisa de um encaminhamento mais complexo. Então, agradecer, que eu tenho certeza que se no final a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, os gargalos que nós temos para garantir. Porque senão as pessoas que estão nos acompanhando, tá, e daí? Conversaram e a gente não tem, né, deputada Flávia? E nós somos cobrados, porque as filas de especialistas estão imensas, já eram, vamos lembrar, a pandemia só agravou a situação. E agravou de tal ponto que os casos estão chegando ainda mais graves nos serviços de saúde. Então, a gente precisa, se for possível, no final, ter até alguma proposta para que a gente possa, porque a gente sabe que os institutos também têm essa preocupação. Olha, essa audiência acontece ainda em Brasília, na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, e discute importantes temas. A gente fez apenas aí um link com Brasília para a gente entender um ponto dessa discussão que está acontecendo a respeito das ações de combate ao câncer no Brasil, um assunto de fundamental importância para a sociedade brasileira.